E, cara, Entendi. vida de atleta é desconforto 24 horas por dia. Eu brinco que eu fiquei cansado 10 anos da minha vida. Teve uma transição grande nos últimos 10, 15 anos da reformulação das academias de jiu-jitsu. Antigamente, jiu-jitsu era pra brabo. Eu senti muito na minha vida e vejo todo dia na vida de muitas pessoas o jiu-jitsu realmente te melhora em todos os aspectos. Boa tarde, pessoal. Manuel Neto aqui, fundador da Foco Jiu-Jitsu. Hoje a gente tem mais um vídeo para aquela coleção de vídeos que a gente tem feito e colocado no YouTube e nas nossas redes sociais. E hoje, nada mais, nada menos, a gente tem uma entrevista com uma pessoa que eu admiro muito, Gabriel Figueiró, que tem um trabalho excelente no jiu-jitsu como aluno, como competidor e agora como coach de uma grande equipe. Figueiró, boa tarde, meu irmão. Obrigado, hein? Prazerão em estar contigo aqui, é um orgulho para mim. Prazer é meu, porra. Minha faixa branca, que já era faixa preta, agora estamos aqui, tá sendo legal pra caramba. Pô, legal. O que acontece, Gabriel? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória dentro do jiu-jitsu, porque ao longo desses anos todos, na minha academia, eu estou aqui em Portugal há 25 anos, faço um trabalho com jiu-jitsu há 23. A minha maior questão que chega é as pessoas perguntando pra gente o que fazer do futuro. Então imagina, um faixa branca, pô professor, você acha que eu chego na faixa preta? Professor, acha que eu devo competir na faixa branca? Qual é o caminho que eu tomo, né? Até mesmo porque hoje em dia várias escolas, cada uma tem a sua metodologia, cada país trabalha diferente. O Gabriel agora está tendo a oportunidade de estar em Abu Dhabi e eu conheço um pouco da sua história. Então eu queria que nesse início você contasse como é que foi o seu começo, que foi daí que a gente se conheceu também, e daí para frente a gente contava onde o Gabriel está hoje. Então, comecei jiu-jitsu aqui em Portugal em 2011, né, em Lisboa. Foi aí que a gente se conheceu, né, lutando com os alunos lá na faixa branca. Ontem até conversando com o Paquito, ele até me fez lembrar de uma luta que eu achei que tinha sido de adulto, mas foi ali no comecinho, quando eu comecei com 17 para 18, ainda era juvenil. Na transição. Na transição, eu achei que eu nem tinha chegado a lutar de juvenil, mas teve o Nacional Open aqui, eu acho que é sempre final do ano. Aí teve esse campeonato. E eu perdi a final para um de vocês. Que aí legal. A gente lembrou ontem, foi o Eduardo Santos, né? Hoje ele também está de faixa preta, legal. E aí eu comecei aqui no professor Diogo Valença, lá da Gracie Barra. Gracie Barra, Passo d'Arcos. Passo d'Arcos, ainda quando a academia não estava tão grande como está hoje. Hoje lá tá trabalho excelente, ainda tinha jiu-jitsu, acho que 3 vezes por semana. Eu treinava segunda, quarta e sexta ainda. Pô, que legal. Só. E aí eu comecei aqui em Portugal, fui pegando gosto, fui querendo realmente fazer jiu-jitsu. Aí quando eu tava com 18 para 19, eu decidi, vou tentar seguir o jiu-jitsu, e eu me mudei para São Paulo, e dali foi só muito trabalho duro, mas foi dando certo e estamos aí hoje. Pô, que legal. Eu tive uma conversa com o Diogo Valença quando eu disse que você ia vir para Portugal agora, e ele primeiro ficou muito contente de saber que você vinha para cá. E depois ele me contou também que quando você disse para ele que ia tentar, ele foi uma pessoa que apoiou. E eu acho isso super importante, né, cara, na academia a gente poder conseguir de alguma forma fazer com que os nossos alunos, né, cara, consigam seguir um caminho firme e legal. E Gabriel, quando você foi para São Paulo, a referência que você tinha, para onde que você foi, como que foi sua chegada lá, o que você fez até virar o professor Gabriel hoje, faixa preta, responsável por um dos maiores times de jiu-jitsu, né, competitivos do mundo, o time que está em Abu Dhabi agora. E como que foi essa chegada, a sua preparação até chegar na sua faixa preta? Então, quando eu estava decidindo viver de jiu-jitsu, aí eu tinha 2 opções na minha cabeça, que era a Alliance, para ir treinar com o Fábio Gurgel na Matriz, e a AOJ para ir treinar com os Mendes, ainda estava bem no início da AOJ. 2 mega referências, né? Professor Fábio. Eu era muito fã dos Mendes, assim, de faixa branca, faixa azul, só que tinha a questão do visto, né? Eu não tinha visto americano. Visto americano. E aí eu não queria perder muito tempo, às vezes ficava esperando o visto, aí o visto era negado, aí eu decidi o caminho que estava mais direto ali, que era ir para São Paulo, voltar pro Brasil para treinar lá. Aí quando eu cheguei lá, foi meio que maluquice. Mandei umas mensagens, aí tinha um apartamento onde alguns atletas moravam, mas eu não conhecia ninguém, não sabia nem a cara de ninguém, nem onde era.
Parece que o universo conspira, né? Cheguei lá, tipo, através de um e-mail e fiz minha mala e fui. Pô, que legal, cara. Todo mundo que eu conhecia achava que era loucura. Claro. Que eu ia e não ia conseguir ficar lá, longe da família, voltar. Mas eu tive o apoio, assim, de todo mundo. Claro, que João Valença, da minha mãe, da minha família. Mas depois que foi dando certo, porque todo mundo me falava, né? Pô, quando você chegou com essa ideia, todo mundo achou, maluco. Não, top. Vai dar errado, mas top. Aí eu cheguei lá na Aliança sem conhecer ninguém e fui treinando. Fui me dedicando, fui tentando treinar o máximo que eu conseguia. Uhum. Aí você competiu assim, bastante também, né? E competi tudo que eu conseguia também. Ainda tinha menos campeonatos do que tem hoje em dia, até em São Paulo. Eu lembro que eu acho que só tinha 2 Opens no Brasil naquela época, Rio e São Paulo. Da IBJJF, né? Hoje em dia tem Open da IBJJF todo fim de semana quase. Claro. Mas eu treinava o máximo que eu conseguia, competia o máximo que eu conseguia e fui tentando dar certo. E foi engraçado que o meu primeiro ano, meus resultados foram meio que piores do que quando eu treinava 3 vezes por semana. Caramba, que engraçado. Então essa transição, saber treinar assim, também, né? E a adaptação, aí tu vai mudando muito o jeito que você enxerga o jiu-jitsu, o que você quer fazer. Tu vai tendo mais jiu-jitsu, mas o que você consegue transferir pra luta é outra história. É outra história. Eu lembro que, tipo, eu tinha lutado um europeu treinando 3 vezes por semana e tinha ficado em terceiro. Que legal. E no outro ano, treinando 3 vezes por dia, eu perdi na primeira luta. Ninguém explica, né? Mas só que é questão da consistência, fui continuando, treinando o máximo que consegui e fui crescendo. Aí no outro ano eu ganhei o europeu, fiz final do Pan-Americano, ganhei os Opens, aí que eu comecei a se destacar e entender ali também qual era o seu tempo de maturação, né? Porque eu acho também que é diferente, cara. Nós tivemos aqui um seminário há pouco tempo com o André Galvão e ele falou uma coisa que me marcou muito. Eu pedi a ele para dar algumas palavras. Eu tenho muito aluno que, de alguma forma, quer viver com jiu-jitsu. Alguns querem competir, outros querem um dia ter uma academia da Focus, né? Uma filial, alguma coisa assim. Outros querem ficar comigo, trabalhando na minha academia como professor. E outros querem ser competidores antes de fazer a transição, como o Gabriel fez agora e é um coach jiu-jitsu. E eu pedi o Galvão para poder falar algumas palavras para eles e teve um aluno meu que perguntou: professor, até que ponto eu estou treinando muito e às vezes o resultado não está chegando? E o Galvão falou uma coisa que é importante, cara, eu achei muito interessante, até mesmo pela experiência dele, né? E o Gabriel falando sobre isso aqui me veio à cabeça, que é tudo que a gente está fazendo, né? E a gente está fazendo pelo bem, com o coração puro, em algum lugar vai dar. E ele nunca viu um investimento no jiu-jitsu dar em algum lugar errado, né? Então, você tentou ser campeão, não deu. Aquela experiência você vai conseguir passar no mundo empresarial, na sua família, os conceitos, né? Eu acho que os tijolos, assim, né? A construção de um atleta, a construção de um ser humano na faixa preta, a gente consegue transportar isso para a nossa vida, talvez pessoal, fora do tatame, né, cara? Sim. E eu vejo isso hoje porque eu sou dono de uma academia ainda com algum tamanho e assim, Gabriel, é impressionante como a maioria das coisas que acontecem e decisões que eu tenho que tomar, o jiu-jitsu está presente nisso, né? Uma delas que foi uma das mais difíceis foi a da pandemia, né? A gente levou com tanta pressão e aguentar aquela pressão de ter a academia fechada, não saber o que vai ser pós-pandemia, né? Se as pessoas vão ter medo de treinar ou não, se vai poder treinar. O que vai acontecer com o mundo a seguir a isso? Então essa pressão toda eu acho que eu consegui lidar com alguma, né? Não com totalmente tranquilidade, mas com alguma tranquilidade devido a toda a experiência que eu tive dentro do jiu-jitsu. Eu também competi, graças a Deus, bastante, para minha altura, né? Eu competi bastante e essa pressão, sabe, lidar com a pressão, isso para mim foi muito importante. Então é legal o Gabriel falar sobre isso, né, de chegar em São Paulo e ali e tal, não sabe se ia dar certo, e o pessoal começou a ajudar, e o apartamento, e treinar, e os campeonatos também, né. Então isso para mim é a parte mais importante, assim, de poder ouvir um pouquinho alguém com a sua experiência, e agradeço, porque eu me lembrei aqui agora disso, do Galvão ter falado, e foi muito importante para eles.
E para mim também, depois os alunos estavam comentando sobre isso. Pô, faz todo sentido, né? A gente não sabe se vai ser campeão mundial, mas isso que a gente está fazendo de treinar, de competir, em algum lado vai dar, né? Sim. E se for uma coisa boa, bem feita, vai dar num bom caminho, né? Nunca vai dar para o mau caminho, né? É engraçado, né? Eu acho que o meu foi até mais um pouco de ingenuidade ou loucura, mas muita gente me falava isso e muita gente fala isso, né? Tipo, você já pensou em parar, achou que ia dar errado. E eu não sei se era ingenuidade ou loucura, mas nunca passou para mim, não tinha chance de dar errado. Claro. E o dar errado é exatamente isso que a gente está falando. Não é que não tinha chance de eu não ser campeão, ou não tinha chance de eu não ser um bom professor. Mas alguma coisa boa no final ia dar. E olha no que deu, né? E foi uma coisa inconsciente, porque agora você falando faz um pouco de sentido. Pô. Mas naquela época, com 18 anos, faixa azul, acho que eu pensei nisso. Não, de forma alguma, só que é o título. Só que e treinar fui e fazendo focar. E é exatamente isso. Legal. Muito difícil. Muito legal essa caminhada sua, muita caminhada, parabéns. Gabriel, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Como que está agora a sua posição lá em Abu Dhabi, como coach? O que fica na sua, vamos dizer assim, na sua ossada? Você é o professor da parte técnica, você é o conselheiro. Exemplo, né? O atleta quer lutar numa categoria acima, abaixo, você trabalha esse lado também. Lógico que eu já percebi que você tem os preparadores físicos a trabalhar contigo, você tem o massagista, você tem o fisioterapeuta, provavelmente também tem um nutricionista, mas o que é da ossada do Gabriel? O que o Gabriel decide, monta o time, coloca cada um na sua categoria e escreve? Fala um pouquinho sobre isso, porque eu também tenho esse interesse de saber, Sim. Porque eu também tenho uma academia grande. Sim. Então lá em Abu Dhabi a gente tem um time bem completo. E a maioria das decisões hoje em dia giram comigo, com a Alan Finfou e com a galera da administração, o diretor técnico, que é mais quem aprova. Então as decisões partem da gente. Muito profissional, mas a gente Gabriel? tem que convencer claro. os caras outra guerra. Que aquele caminho é o melhor. De alguma forma o certo. Normalmente é um caminho fácil, porque a gente Eles tem na os sinergia motivos, ali, trabalham bem. O relacionamento está alinhado, mas todas essas funções de dar aula, o que a gente vai ensinar, qual categoria cada atleta vai lutar, interligar todos esses profissionais que você falou, departamento médico, preparador físico, com a parte de administração, de organização, todas vêm da gente dos coaches. Então é um núcleo ali que tomam as decisões em conjunto. Sim. E o Gabriel está dentro desse núcleo, né? Legal. Eu reparei aqui também, Gabriel, nesse camp que vocês faziam 3 treinos por dia, né? Sim. Faziam o meu treino de competição, que já era da minha equipe, e depois vocês faziam um outro treino que era de kimono, né? Vamos chamar de treino técnico, vamos chamar assim. E depois vocês faziam um treino físico, normal. São atletas profissionais, tinham que fazer isso, né? Esse é o programa que vocês assumem lá também durante a semana, durante o dia todo? Ou lá em Abu Dhabi muda alguma coisa? Lá é um pouco diferente, porque a gente implementa esse treino técnico específico dentro do treino de competição e a gente faz 2 treinos completos. Por dia? Assim, por dia. Ok. Um da parte da manhã e uma parte da tarde. Aqui é mais fácil dividir porque todo mundo consegue treinar nos mesmos horários. Legal. Mas às vezes lá em Abu Dhabi tem parte do time que só consegue treinar na parte da tarde. Entendi. Então se eu deixo o treino de competição Faz só na parte sentido. da tarde, ele não faz o técnico. Ou se o técnico é só na parte da tarde... Aí falta sempre alguma coisa. Sim, então lá a gente faz um treino mais completo, Legal. 2 vezes ao dia, e tem a preparação física fora desses horários também. Pô, que legal. Eu também tinha uma dúvida aqui, que eu acho que também é a dúvida de muitos atletas. Gabriel, me explica um pouquinho como é a aquisição de um novo atleta no seu time. Ou, essa parte é a parte mais chata, ou quando é também que um atleta sai do time, tipo, né? Sim. Como que funciona isso? Como que é a aquisição? Eles são campeões já? Vocês trabalham de berço sem ser campeão? Vocês têm um projeto? Lá eu estou responsável por 2 times, que é o Sub-21 e o de adulto. Ok. Então, normalmente,
sempre eles já chegam no time já com alguma bagagem. Legal, Ali legal. de faixa azul, de faixa roxa, eles já chegam no time com algum resultado ou pelo menos demonstrando algum potencial grande. Uma predisposição já para tal, né? Então, no Sub-21 eles chegam ali com 17 para 18 anos e normalmente já são os melhores atletas de juvenil que vieram se despontando. E no adulto, muitos já chegaram já faixa marrom, faixa preta, ou vieram dessa transição do Sub-21 para cima. Então, essa decisão é uma decisão assim mais fácil, porque eles já têm o resultado. E o resultado é o principal motivador, tanto para entrar para o time quanto para sair. Mas eu sempre falo que eu junto os dois. O primeiro é resultado e o segundo é trabalho. Trabalho, a disposição para poder fazer o que vocês acham que é o correto, né? Sim, porque Concordo. há atletas que não estão tendo resultado ainda, mas têm potencial e está trabalhando mais que todo mundo, e eu sei que ele vai chegar. Claro. E também há casos que tem atleta que já está na categoria há um tempo, aí começa a ficar confortável, ainda está tendo resultado, mas eu já consigo ver que vai tá cair caindo. um pouquinho o rendimento. E se o trabalho não voltar, os outros vão engolir. Então, e aí já faz uma peneira natural, tipo natural, né? Se tiver outros atletas já quase prontos, eu prefiro investir nesse que está quase pronto, está trabalhando, do que nesse que já ficou confortável, que já está caindo, porque quando você começa a entrar nessa zona de conforto, é muito difícil voltar. Eu falo muito isso, às vezes eu vejo pessoas muito talentosas, às vezes campeões mundiais, que param de fazer jiu-jitsu por algum motivo, ou porque escolheram parar e depois quiseram voltar, ou porque tiveram alguma lesão grave. E muitos não conseguem voltar. E às vezes alguns falam não, mas é porque ele perdeu o tempo, ou o nível técnico caiu, mas a maioria das vezes não é isso. A maioria das vezes, mentalmente, ele se acostumou a estar confortável. E, cara, a vida de atleta é desconforto 24 horas por dia. É isso aí. É o que a gente vende de jiu-jitsu, né? Eu tô vendendo desconforto, né? Só que a pessoa vai aprender a lidar com o desconforto. Ficar confortável no desconforto. Exatamente. Mas, muito legal. Para uma pessoa que treina jiu-jitsu por hobby, é muito legal, porque é um desconforto controlado que vai te evoluir muito para a vida, para outras áreas. A transição, né, cara? Transporte disso para a vida. Para atleta é um extremo, é um desconforto extremo. Não é saudável, não é legal, e a gente faz isso por um objetivo maior. Claro. Mas quando você acostuma a estar confortável, é difícil voltar a sentir esse desconforto. Eu brinco que eu fiquei cansado 10 anos da minha vida. Andou cansado durante 10 anos. Eu não lembro de um dia que eu não estava com alguma dor no corpo, algum cansaço. Terminar terça, quarta-feira eu já estava morto, ainda tinha treino quinta e sexta. Nossa. E sábado e domingo, muitas vezes, não era nem para descansar. Era só para dar uma recuperada para sobreviver. Para sobreviver. E aí eu nunca começava uma segunda-feira me sentindo descansado realmente. Eu sentia que eu dei uma reenergizada para treinar de novo, mas Muito eu nunca recuperava. Isso. E eu estava falando da pergunta que fizeram pro Galvão, quando que eu sei se eu tô treinando demais, se eu tô... É impossível saber. Muitas vezes eu penso que eu treinei demais, ou pelo menos eu treinei demais certa área do jiu-jitsu, certa área do treinamento, por causa desse sentimento, dessa lembrança que eu tenho. Realmente, eu tenho uma lembrança de ter ficado ali uns 8, 10 anos cansado. Vivendo cansado, assim, normal. Nunca estava Mas descansado. muito legal essa parte. E, Gabriel, vocês ficaram aqui quase um mês, né, treinando aqui com a gente. Agora já é uma pergunta assim, um pouquinho mais pessoal, para até ajudar a minha própria gestão, a minha própria academia. Eu queria te perguntar o seguinte, vocês treinaram aqui com a gente, fizeram o nosso treino de competição e a gente adorou estar com vocês, está quase no dia de vocês irem embora, né? Sexta-feira que vocês vão? Quinta já. Quinta-feira, né? Faltam 2 dias. Gabriel, você teria alguma dica assim para me dar? Você reparou, a academia tem preparação física, eu acho que a gente conseguiu juntar aqui os dois mundos, né? Tanto é que a minha academia ela começou sempre com jiu-jitsu.
mas como na altura lá atrás, como eu tive muito problema para os meus atletas treinarem preparação física em outro lado e não terem um coach da preparação física com eles, eu comecei a montar uma preparação física. E foi aí que minha academia virou uma preparação física também. E eu juntei o melhor dos dois mundos. E para mim deu muito certo. Eu sei que a maioria das academias não tem preparação física, sim, mas a minha tem. Mas olhando agora, quase fechando esse camp aqui, primeiro, se vocês gostaram, se estava tudo ao nível, até mesmo porque vocês vêm, Abu Dhabi, Dubai, as academias lá, eu tive lá. Como eu te disse, eu trabalhei com Abu Dhabi durante muitos anos da minha vida. Eu estive lá várias vezes e adorei a estrutura deles, é uma coisa assim surreal. Eu queria que você me dissesse alguma coisa assim, da estrutura também. Pô, tá legal, dá para melhorar isso, podem fazer isso. Ou se a gente também tá no caminho certo, né? Porque eu posso estar no caminho certo. A gente já conversou um pouco sobre isso. Aqui foi uma das melhores estruturas que eu já vi. E a única que eu conheço que tem realmente uma estrutura de jiu-jitsu muito boa, das melhores do mundo, com vários tatames, tatame de qualidade sempre limpa e uma preparação física completa, que é uma academia que podia ser só academia de musculação que estaria completa, claro, e poderia ser só uma academia de jiu-jitsu que estaria completa. Igual você falou, o único lugar que eu conheço que tem isso numa academia particular de um professor é aqui. Tem muitos lugares que tem academia de musculação, que tem um tatame, alguém dá aula ali, claro, mas eu nunca tinha ido numa academia de privada, assim, de uma pessoa, que o professor começou, um professor de jiu-jitsu, que virou um gestor, que montou um ambiente que tem várias áreas de tatame, grandes, bem organizadas, limpas, e uma área de musculação super completa. Pô, eu fico muito contente aí. Então, no caminho mais do que certo, não precisa nem eu falar, o resultado tá aí, né? Pô, academia muito cheia, obrigado. Jiu-jitsu de qualidade, campeões. Obrigado. E um ambiente, amigável pra caramba. Não é porque tem muito cara duro e brabo de jiu-jitsu que precisa ser um ambiente hostil, né? Não. E é assim, Gabriel, eu vou te explicar, cara. Quando você fechou comigo e a gente entrou em contato e a gente viu as datas ali, vocês vieram, eu tava com uma obra de expansão, porque já tava muito cheia, a academia bateu 420 atletas, fora o time de competição. E, vamos dizer, 420 alunos, fora os atletas, que é o time de competição. Sim. Então, eu nunca tinha batido esses números, então eu já tinha programado fazer uma extensão, mas a extensão ia acabar no fim de abril, agora. Só que quando o Gabriel falou que vinha com 20 atletas mais a equipe inteira, eu falei, não, cara, agora é a hora, vamos acelerar isso aqui até pra gente ter mais qualidade de treino. E fico mesmo assim, cara, muito contente das conversas que a gente vem tendo, porque às vezes é difícil trazer alguém do seu patamar aqui, que fique tanto tempo e usufrua das coisas para também nos dar um feedback toque real, né? Eu estava vendo vocês fazendo preparação física, eu não sei se você reparou, eu investi ainda mais em material essa semana, porque eu reparei que na hora que os atletas estavam fazendo preparação física todos ao mesmo tempo, o espaço ficava às vezes meio congestionado. Então, essa semana eu comprei as plataformas de weightlifting, a gente montou ali, nós montamos ali para eles terem mais qualidade para poder fazer, coisa que não estavam aqui há 10 dias quando 15 dias quando vocês chegaram. Então a gente está sempre nesse caminho da melhora. É igual o jiu-jitsu, isso que a gente falou, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre olhando. Lógico, o que tá bom tá legal, mas o que pode melhorar, eu acho que é isso que a gente vai levar a gente para um outro patamar, né? Eu penso que... Sim, é aquilo que a gente estava conversando esses dias, né? Nunca pode parar. Ou você está melhorando ou você está piorando. Claro. É igual o jiu-jitsu. Claro. Ou top. Tu para de treinar, tu nunca fica no mesmo lugar. Ou você tá melhorando o teu jiu-jitsu ou tá piorando. Ou tá descendo. E aqui essa mentalidade aqui na academia é o ideal. Tem que estar sempre procurando alguma coisa para melhorar. Aquilo que tu brincou, às vezes tá sem nada para fazer ou quer mudar a cabeça, procura alguma coisa, até nem que seja colocar o papel no lugar de novo, para limpar a mão. Por isso que tá dando certo, né? Pô, muito obrigado. Gabriel, uma questão também aqui que eu gostaria de colocar é: nós fazemos o calendário aqui e a gente respeita muito o calendário da IBJJF, não tem como, né? E o calendário da AJP. Tem alguns alunos meus lutando que aqui de Portugal eles chamam de Jiu-Jitsu, né? Que é a federação de Jiu-Jitsu internacional. Exatamente.
Niuasa, né? Eu acho que é Niuasa. Eu ainda não entendi muito bem aquilo. Eu estou dizendo a daqui de Portugal, porque a gente tem que lutar daqui para ver se eles convocam para a gente poder ir para fora. Não é igual a IBJJF nem a AJP, que eu posso ir lutar o World Pro e tudo bem. Como que é a situação do seu calendário lá? O que vocês priorizam? Onde vocês querem chegar com esse time maravilhoso que vocês têm? Então, a nossa prioridade são esses campeonatos de jiu-jitsu da Federação Internacional, que são os campeonatos de seleção, que representam os países, que quase todos os países estão lutando, tem crescido bastante nos últimos anos. Inclusive, tem vários campeões nas faixas de base, que são desses campeonatos, que estão ganhando mundial, europeu na IBJJF. Que legal. Do EI, da Arábia Saudita, do Cazaquistão, da Coreia. Da Coreia, time muito forte, né? Cazaquistão, então. Eu ia te perguntar, esse campeonato é aquele que aconteceu, eu não sei em que ano que foi, mas antes do World Pro, eu tive lá um ano, e antes do World Pro estava acontecendo no mesmo pavilhão, com o mesmo formato, um campeonato. Era esse? Eu acho que foi. Foi esse, não foi? Acho que foi o mundial desse. O mundial deles, que ele roda o mundo, né? Não é só em Abu Dhabi, ele roda, né? Isso é legal. Ano passado foi na Tailândia, esse ano é na Itália. Na Itália. E esse ano é que data? Vai ser final de outubro. Final de outubro, ok. Final de muito outubro. Legal. Mas é um campeonato que está crescendo bastante o nível. E como eu falei, essa é a prioridade assim, do time, porque é uma seleção nacional e esse é onde eles representam o país. Desde ano passado a gente começou a levar alguns atletas para o JJF, que é o nível mais alto de jiu-jitsu. Então a gente teve 2 faixas pretas que fizeram os pontos para o Mundial. Que legal. Talvez eles vão lutar esse ano. Pô, que legal. O primeiro Mundial deles. Eles lutaram o primeiro campeonato da IBJJF deles na faixa preta ano passado, no Asiático, no Japão. Aí os 2 ganharam, o peso galo e o pluma, e fizeram os pontos para o Mundial. A gente vai tentar levá-los esse ano para o primeiro Mundial deles. Pô, que legal. E outras faixas coloridas também, azul, roxa, marrom, porque eu acredito muito que você só é tão bom quanto teus oponentes. Claro. Então, quanto melhor for os teus oponentes, vai fazer você subir o nível. Vai fazer subir. Então, é um termômetro, né, ali, né? E é um termômetro e muda também a mentalidade, a sua mentalidade quando você sente que você precisa fazer mais. Próximo nível, né? Para ir para o próximo nível, você tem que sentir que realmente existe esse próximo nível. Não só na tua cabeça. Então, é bom para eles. Mesmo sendo a segunda prioridade do time, o objetivo de levá-los para esse campeonato é para subir o nível deles para a prioridade de representar o país da melhor forma. Eu acredito que quanto mais eles competirem com os melhores do mundo, mais rápido eles vão conseguir evoluir. Faz todo sentido. E tem alguns atletas que eu realmente acredito que eles estão chegando nesse nível dos melhores do mundo, mas tem que ir lá provar, tem que testar. Eles já lutaram com campeões mundiais faixa preta, mas em outros eventos, outras regras, é diferente. Então esse ano vai ser um bom termômetro, mas realmente agora o time está chegando num nível bem alto. Eu fiquei impressionado aí com o profissionalismo deles e assim, bem completos na parte de guarda, de passagem de guarda, de queda, então assim, muito, muito completo. E o pessoal extremamente leve, mas extremamente forte. É o que todo lutador quer ser, né? Sim. Espetacular. Parabéns aí pelo teu trabalho. Eu tinha uma questão final, Gabriel, que quando eu faço alguma entrevista aqui, eu sempre pergunto para deixar essa mensagem. Gabriel, o que você acha do jiu-jitsu no futuro? Vai continuar crescendo? Vão abrir novas escolas, vão entrar novos talentos na parte competitiva. O jiu-jitsu é um business. Sim. O que você acha? Se é realmente um business, abrir uma academia, montar uma equipe, pertencer a um grande grupo, né, como as grandes academias, Aliança, Gracie Barra, Checkmate. Eu queria que você falasse um pouquinho pensando no futuro. O que você acha do futuro? O jiu-jitsu vai continuar crescendo ou ele já chegou no seu patamar? O que você acha? Com certeza o jiu-jitsu vai crescer muito ainda. Eu acho que ainda não está nem... Só está começando, e principalmente agora que o jiu-jitsu está voltando muito a ser mainstream com os empresários grandes fazendo jiu-jitsu, como o Mark Zuckerberg
fazendo jiu-jitsu, competindo, falando do jiu-jitsu. Agora no Brasil tá uma febre entre os empresários treinando jiu-jitsu e falando bem do jiu-jitsu. Claro. Teve uma transição grande nos últimos 10, 15 anos da reformulação das academias de jiu-jitsu. Antigamente o jiu-jitsu era pra brabo. Não tinha metodologia, não tinha as academias eram de qualquer jeito. Mesmo que tivesse uma estrutura um pouco melhor, ainda era aquilo, entrava na academia, via se tu sobrevivia ou não, se tu era brabo tu continuava, se tu não era tu parava. Já era uma seleção natural, né? E isso deixava o nicho do jiu-jitsu muito menor, mas agora com as academias envolvendo fazendo um trabalho mais profissional, né? Mais profissional, entendendo realmente aquela frase do jiu-jitsu para todos. Claro. Não é todo mundo que vai entrar na academia para ser campeão, não é todo mundo que vai entrar no jiu-jitsu para ser brabo. Claro. Mas todo mundo pode tirar alguma coisa do jiu-jitsu e eu senti muito na minha vida e vejo todo dia na vida de muitas pessoas o jiu-jitsu realmente te melhora em todos os aspectos. Claro. Eu acredito que eu melhorei e eu aprendi, eu cresci muito mais fora do esporte, fora do tatame, utilizando o jiu-jitsu do que dentro do... Exatamente, foi aquilo que eu falei no início. Hoje, sendo empresário, né, eu sou pai também, né, tenho 2 filhos, os ensinamentos do jiu-jitsu, cara, eu acho que é primordial para a nossa vida, cara. Eu acho que eu não tinha tomado decisões que eu tomei tão importantes na minha vida se eu não tivesse o jiu-jitsu do meu lado, sim, sabe, dentro de mim. E com cada vez mais pessoas profissionais trabalhando com jiu-jitsu, eu acho que, com certeza, o jiu-jitsu ainda tem muito, muito a crescer e tá explodindo com essas personalidades fortes, falando bem do jiu-jitsu, treinando jiu-jitsu. E eu acho que nem 0,0001% da população e realmente é um esporte, é uma arte marcial diferente. Você pode treinar todas as idades, você pode se adaptar ao jiu-jitsu independente do seu nível físico, do seu corpo, da sua idade principalmente. Não dá pra você treinar judô com 60 anos e ficar caindo. Claro. Vai cair 2 vezes, no outro dia tu não volta pra treinar. Nossa, aí o jiu-jitsu tu faz uma meia guarda, faz uma guarda fechada, passa com o joelho no chão. Adapta, né? Adapta. Você consegue se adaptar. Eu acho que isso é uma coisa muito única do jiu-jitsu, sem contar com todos esses aprendizados. É difícil você fazer outros esportes em todas as idades que você realmente consegue fazer. No jiu-jitsu tem cara treinando duro com 60, 70 anos e realmente ele consegue sentir, não, eu tô treinando, eu tô fazendo força, eu tô me adaptando e consegue tirar esse benefício para o resto da vida. Poxa, muito bom, cara. Adorei esse tempinho que eu tava contigo. Queria te dizer umas palavras também. Amigo, você me deu um presente quando você entrou em contato e falou que ia vir com a sua galera para cá. Eu respeito demais o teu trabalho, eu acompanho você até mesmo porque você bateu nos meus alunos lá atrás. Eu falei, esse menino aí merece apanhar, brincadeira. E você me deu 2 presentes. Foi quando você fechou de vir para cá, vocês têm condições de ir para qualquer lado, e eu fiquei muito contente de poder mostrar de uma forma que eu nunca tinha mostrado. Eu nunca fiz um camp assim tão grande, com uma equipe profissional desse jeito. A gente já fez alguns camps antes do europeu, principalmente, que é em Portugal, né? Mas nunca uma coisa assim tão boa e que mostrou também para os meus alunos que a gente consegue fazer um pouco mais, né? Se preparar melhor na preparação física, na parte técnica. Então eu vi ali uma qualidade do seu trabalho e do que os seus alunos fazem consoante a sua metodologia. E você me deu 2 presentes. Um presente foi vir para minha academia e ontem 2 pessoas todas que eu admiro, eu tenho algumas aqui em Portugal, eu poderia citar várias pessoas daqui que também foram campeões, né? Mas ontem, quando eu botei o treino seu e para o Paquito, para vocês se divertirem, cara, por pouco eu não chorei, porque o Paquito tá comigo desde juvenil e eu te vi lutando de pequenininho, e saber que um atleta teve aqui em Portugal, foi buscar o que eu vim buscar aqui, conseguiu e hoje é dono de um time, né, de uma metodologia, de um treino, e seguiu a vida do jiu-jitsu. Então ontem, quando você treinou com ele, irmão,
Eu gravei, se os meninos conseguirem até botar um trecho aqui no vídeo, eu vou falar para eles colocarem, depois eu te envio o treino, foi irado, um treino super técnico. Eu acho que também, né, cara, para o Paquito e para você, né, o Paquito é um dos nomes aqui de Portugal, né, dessa terrinha, já foi campeão do World Pro, medalhou também nos campeonatos mais importantes por aí, foi campeão da IBJJF, ainda não conseguiu ser campeão na faixa preta, mas tem bastantes títulos na IBJJF. E eu ver vocês dois rolando assim, cara, pra mim ontem você me deu mais um presente antes de ir embora. Então eu queria te agradecer assim de coração e espero que no próximo camp a gente consiga ainda fazer uma coisa melhor. Com certeza. Obrigado, eu tenho que agradecer pela recepção, por ter ajudado o time com tudo que pôde, foi incrível. E a escolha de ter vindo para cá é merecimento do seu trabalho. A gente queria um lugar na Europa para treinar, eu já conhecia o seu trabalho desde faixa branca e, um dos melhores lugares da Europa, se não o melhor, para a competição é aqui. Então a escolha aqui foi merecimento e, o treino com o Paquito, ainda bem que ele me aliviou. Não, vocês treinaram bem. Você vai ver na hora que você vê o vídeo, foi muito maneiro. Os detalhes técnicos ali. Quando eu era faixa azul, eu lembro, que eu queria lutar com ele, era o melhor aqui de Portugal. Aí eu era pluma, ele era pena. Aí quando eu subi pra pena, ele subiu pra leve. Mas ainda bem que a gente não. É que ele é um pouquinho mais alto. Não, mas é legal, cara. E ontem a gente conseguiu fechar mais um ciclo. Vocês ainda não tinham se cruzado, se cruzaram no tatame aqui, né? Muito legal, muito bacana. E é isso. Pessoal, a gente vai terminar por aqui. Gabriel Figueiró, responsável aí pelo time da UAE, trabalhando em Abu Dhabi, estando em Abu Dhabi há muito tempo. Espero que vocês gostem aí dessa entrevista e logo mais a gente vai ter mais. Muito obrigado. Ossa!